Fala galera do Papo de Torcida, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para reagir a um áudio que vai deixar todo mundo com os cabelos em pé. Infelizmente, né, para nós flamenguistas, o VAR e o árbitro se desentenderam ali na comunicação, porque o árbitro não aceitou a comunicação do VAR e marcou um pênalti contra o Bahia, que na minha opinião não precisava ter marcado. Eu acho que esse pênalti não foi tão pênalti assim. Respeito, entendo até quem acha que foi pênalti, mas infelizmente, na minha opinião, não precisava disso pra gente ter ganhado o jogo. E aproveitando o modelo streaming, eu resolvi fazer uma live falando sobre isso lá na Twitch. Eu acabei de terminar essa live, claro, foi uma live teste, a gente tá começando agora a trabalhar na Twitch. E aí eu vou trazer o recorte do que foi essa live pra cá, já reagindo ao que foi esse áudio. Fica aí comigo, deixa seu like, se inscreve no canal. Também, se você estiver por lá na Twitch, já pode correr e se inscrever no nosso canal, seguir a gente, né? Siga a gente lá, porque vamos fazer muito conteúdo que vai ser específico para a Twitch, tá? Que serão públicos completamente diferentes, imagino eu. A gente vai fazer conteúdo direto pra lá. Já comenta aí o que você achou desse jogo e se você concorda que realmente foi ou não foi pênalti, na sua opinião. Tá bom? Então a gente se vê. Me fala aí o que você achou. Na área. Ok. Ataque. Fiquei no meio. Ataque. Feito, ataque. Possível mal. Marcado. Deixa eu ver. Marcado. Ele dá o carrinho. Peraí. Volta. Tá bom. Volta pra mim um pouquinho antes de bater no peito. Ela bate no peito. E deixa eu ver se ela corre no braço. Eu quero ver se a bola bate no braço. Eu tive o sentimento volta que pegou aqui. Gabriel, Olha, escuta o que eu vou falar. Amor. Tá. É amor, eu quero ver no primeiro, não é nessa... Os atletas tá falando que eu quero ver nesse primeiro braço, Gabriel, não é no segundo braço, no primeiro, nesse braço tá aberto. Calma. Aqui, ó, antes. Sim. Tá vendo esse braço tá aberto? Calma. Tito. Vinícius. Volta naquela outra câmera pra mim. Falando se foi em direção ao gol, tem um aqui, eu quero ver amarelo. se ela pega nessa aqui, ok. Gabriel. Espera, tá avisando. Para agora. Vamos fazer o procedimento, ele vai me avisar que não eu avisou quero ver ainda. se essa bola bate no brilho. Qual é o procedimento? O árbitro tá perguntando qual é o procedimento. É o Mon. Ele tá narrando. Vamos fazer o procedimento, não confirmou. Só pra segurar aí. Calma aí. Qual é o procedimento, produção? O árbitro perguntou. Qual que é o procedimento? Meu Deus. Cadê a bola? Ela não bate naquele braço que tá aberto. Dá aquela outra imagem pra mim. Não, segura. atrás, Olha, não. Inglesa. Lá, Vinícius. Isso. Calma. Ela não bate nesse braço, ela bate no peito e sobe no braço. Vamos lá, vai sair pra mim, por favor. Então, ela não bate no braço que tá aberto. Só sai aberto. que não confirmou, vai lá. Ó, ela bate no Então peito e vai vai, no por braço. favor. Ó, o Barman falando que bate no peito. Não, ainda não, Tá. só pra te fazer o procedimento. Vem. Vinícius. Não. Vinícius. Oi. Narra pra mim Oi. novamente o que você viu. Vem. Eu vejo um bloqueio com a mão, a altura mais alto que o ombro, tá bom? Eu vejo pegar na mão. Tá. Ela tem Calma, eu é isso que tá vendo. recomendo revisão. Aqui. Recomendo revisão, porque a bola bate no peito do jogador e vai no braço. O braço VAR que manda tá aberto ficar. não tem o toque, ok? Para nesse ponto de contato pra mim um pouquinho antes, ô Gabriel. Aí, mostra um pouquinho. Vai de perto de mim. Não quero saber. Aí. Nossa, Beleza. sai de perto de mim. Depois eu vou mostrar a imagem completa, que ele Gente, não bate o nessa jogador bola, tá? é um Então vai, por inferno. favor. Você me conhece, vai. Depois dessa bota a inglesa, que é de trás do gol. Tá. Ok? Cara, Eu parei. dentro de campo deve ser uma loucura. Sai de perto de mim. Vinícius. Você me conhece, Pode por passar. favor. Parei no ponto de contato quando ela bate no peito e corre no braço. Oi? Segue. Cadê a bola? Tá. Cadê a Bate bola? no peito e segue no braço. Naquele braço que tá esticado pra cima, não tem o contato com a bola, ok? No braço direito, certo? Ó. Amor, eu vejo a bola pegar no bíceps dele, ó. Tá vendo? Não. Tá, aqui ó, ele não chuta, tem, volta ação pra de mim, mostra. bloqueio. Segura um Isso. pouquinho, vou te mostrar. Volta pra mim que não Nossa, tem esse vai, Outra vamos câmera além Gabriel. dessa, não? Vou te mostrar. Tem Eu vou outra te câmera mostrar. além dessa? Isso. Então eu vou te mostrar que não tem o toque. Qual braço você tá falando? O direito ou o esquerdo? O esquerdo tá direito, esticado. o direito. Tá. O direito Ela bate no peito e vai no bíceps, tá? Ela bate no peito bom. e vai no bíceps. Concordo. O impacto é só tá isso. bom. Eu concordo que você fala, mas ele tá numa ação de bloqueio. Ele corre o risco e já me pega no braço. Eu vou manter a penalidade. Ok, tá bom? tranquilo, E cartão ok. amarelo pro Normal, número tá? 5. 5. Cadê? É o número 5, concorda? Isso, Cartão ok. amarelo, penalidade. Tá Número bom? 5, ok. Nossa, ele tava muito convicto.
Gente, ele... Ó, o VAR inteiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. O VAR inteiro contra a marcação do cara. E o cara convicto porque ele impediu uma ação de gol utilizando essa parte do corpo. Assim, é confuso entre aqui e aqui. Tem angulação que mostra que é um pouco mais pra cá e um pouco mais pra cá. Eu não daria pênalti, porque utilizar o corpo pra impedir gol, isso faz parte do jogo. Cabeça, tronco, não importa se tava indo na direção do gol, não. Tenho que impedir isso mesmo. É a minha função de defensora ali, né? Mas, Matheus, não sei, abriu as mãos, os braços aí e correu risco, né? E o juiz estava muito convicto. Eu acho que é assim... assustada, mas enfim, né? Eu assim não marcaria pênalti, mas também entendo, vambora, vamos pro jogo. Se fosse contra, eu estaria puta. Se eu fosse do Bahia, estaria muito puta nessa marcação, mas o que importa é que a gente ganhou. Digamos que esse pênalti tivesse sido contra o Flamengo, eu ainda acho que a gente podia ter virado o jogo, ganhado o jogo, porque o Bahia não estava lá, né, essas coisas no jogo, mesmo que tivesse saído um gol pro Bahia. Acho que isso não muda os 3 pontos que a gente conquistou. Mas gente, esse árbitro tava muito certo. Ah, que legal. Olha a conversa, acho que é o jogo. O áudio do VAR, né, do jogo contra o Atlético Paranaense. O Magalu liberou 5 milhões de reais Vamos em cashback. ver isso aqui. É o Cash Black Magalu. Você compra e até metade do seu dinheiro volta pra você no Super App. Baixe agora. É mais que cashback. É Cash Black. Boa bola pro Juninho. Não, chega em cima da marcação do Miranda. Sonsa. Miranda, Juninho. Aí a proteção do time do São Paulo sai do Eu Luizinho. achei que era Bahia e São Paulo, as reclamações com relação ao jogo do Bahia. No ato de vídeo, Wagner Ruey recomendou revisão no lance do Miranda, acho que com o Capixaba, se não tiver enganado algum. Nossa, o presidente do Bahia, gente, o presidente do Bahia está revoltado. O Bradesco acredita que quando a gente se abre pro futuro... Eu vou abrir aqui um espaço para a participação do presidente do Bahia, Guilherme Belintani. A assessoria do Bahia fez contato conosco, o presidente quer se pronunciar e nós abrimos esse espaço aqui no Redação. Presidente, bom dia. Bom dia. O espaço está aberto para a sua manifestação. Bom, na verdade eu queria muito assim, me manifestar sobre o que tem acontecido no futebol. Não se trata aqui... pelo papel que eu acho que cada dirigente tem no futebol, de fazer apenas um julgamento individualizado. Eu venho me manifestando sobre vários temas do futebol há muito tempo, procurando não concentrar em circunstâncias individuais de cada clube, mas para mim o que aconteceu ontem marcou uma nova fase da minha leitura, né? Uma leitura muito pessoal da arbitragem do futebol brasileiro, né? Até ontem eu acreditava que era possível que a quantidade de erros concentrados em diversos clubes, em diversos árbitros e de diversas circunstâncias, elas eram muito provavelmente fruto de má preparação dos árbitros, um sistema mal feito da arbitragem. Para mim, uma gestão do sistema de arbitragem brasileiro é sobretudo uma gestão educacional, é um processo de formação de pessoas, estabelecimento de critérios, processo de construção de aprendizagem, de conhecimento, de normas. Isso nunca foi feito, mas para mim ontem a arbitragem brasileira inaugurou uma nova etapa, que é uma etapa do fundo do poço, né? Ontem o que houve foi uma briga com o fato de forma muito assintosa. O árbitro colocou uma mão pendurada no peito de um jogador. Em nenhum lugar do mundo eu vi um ser humano nascer com a mão no peito, e ontem o árbitro colocou isso. E para mim, portanto... houve não só um erro, houve má fé. Nossa, que câmera ótima. Houve vontade de fazer equivocadamente um procedimento, uma postura, um ato, que começou no dia anterior, quando houve mudança
na escala do árbitro sem nenhum motivo justificável, sem nenhuma explicação pública. Quer um motivo mais A justificável do CBF que simplesmente não ser alterou o árbitro FIFA? do jogo Flamengo e Bahia sem nenhuma explicação. Em Flamengo descumprimento frontal ao lógico. Estatuto do Torcedor, que diz que a escolha do árbitro deve ser precedida de sorteio ou de audiência pública ao vivo pela internet. Essa escolha foi feita ao vivo pela internet. O Palmeiras e o Atlético Mineiro caem árbitro FIFA toda rodada de sorteio? No submundo, sem nenhuma explicação. Não houve uma manifestação sequer sobre o que motivou essa escolha. Perdão a interrupção. É porque a gente ontem recebeu uma comunicação de que o motivo teria sido de contusão do árbitro. Essa comunicação não chegou ao Bahia? Ela não foi publicada? Não chegou. Oficial? Eu soube disso, alguém me falou, nunca chegou ao Bahia, não chegou dizendo que tipo de contusão foi essa. Eu não sei se vocês receberam a comunicação formal da CBF ou foi uma troca de informações de assessorias de imprensa, o que para mim não vale, se foi isso não vale, né? Não chegou nenhuma comunicação formal ao Bahia sobre esse tema, e não chegou nenhuma comunicação formal ao torcedor brasileiro, que é eu também não estava sabendo de nada, não. O Estatuto eu nem sabia que tinha resguarda trocado esse direito. Né? Fiquei sabendo ontem. Que contusão foi essa? Como é que foi isso? Assim? Não estou sabendo, não houve manifestação formal, não houve nenhuma explicação, e mais ainda, mesmo que tenha havido, a escolha do substituto também tem que obedecer ao mesmo critério da escolha da escala, tem que ter audiência ao vivo e tem que explicar formalmente e publicamente o porquê daquela substituição. Para mim, a crise começou ali. Depois de não informar, de fazer a mudança e não informar, uma arbitragem das mais, usando expressão assim, grosseiras e bizarras. Aqui na Bahia a gente usa a expressão de bizarra para dizer horrível, lamentável, fundo do poço, lastimável. O que houve para mim foi a vontade de fazer o Bahia perder o jogo. Vontade da CBF, eu não sei quem conduziu essa vontade. Do adversário? Não sei. Não acredito que o Flamengo se envolva nesse tipo com esse presidente do Flamengo, com esses do Flamengo. Acho que o Flamengo fez uma pressão que vários clubes fazem, no sentido de teve um prejuízo no jogo anterior e fez uma pressão na CBF para o jogo seguinte. Acontece que essa pressão resultou numa mudança da escala de arbitragem e não sei por que motivo ainda o árbitro, de forma intencional. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que ele não viu o que foi peito no VAR? Ele não viu? Ele foi ao VAR e não viu o que foi peito? Não dá pra acreditar. Não só isso, né? O VAR tentou convencer ele de que ele não viu o que foi peito. Ele interpreta que isso aí foi o quê? Depois da própria regulamentação da FIFA, de dizer, mesmo que tenha sido o começo do braço, ali, logo depois do ombro, a FIFA já regulamentou isso, dizendo que isso não é mão. Isso não é mão, esse começo do braço aqui não é mão, está regulamentado pela FIFA. Mesmo que tenha sido esse espaço que para mim foi peito. Você acha que ele não viu isso? Alguém acha que ele não viu isso no VAR? Porque não dá para... É indefensável. O que o árbitro fez ontem é indefensável. Bahia vai ter acesso ao áudio, né, presidente? A partir dessa rodada está liberado. Certamente, como tivemos nas duas últimas rodadas já tivemos acesso ao áudio, né, já estava liberado. E nós fomos prejudicados em 2 jogos anteriores, né, do jogo do Juventude e no jogo do São Paulo, 2 pênaltis atestados pela ouvidoria da Comissão de Arbitragem da CBF, uma ouvidoria que vale ressaltar aqui, vale um elogio, faz um trabalho brilhante, porque também elogiar é preciso. A ouvidoria da arbitragem da CBF faz um trabalho absolutamente independente, e que merece o nosso aplauso. A ouvidoria, nos 2 jogos anteriores ao Bahia, reconheceu no laudo que foi pênalti e que houve erro de arbitragem no jogo Juventude e Bahia e no jogo São Paulo e Bahia, ambos erros contrários ao Bahia, né? Erros que favoreceram os adversários. E dessa vez uma coisa absolutamente assintosa. Eu não posso acreditar, essa cena aí, eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que alguém ache que foi braço isso aí. Não dá pra acreditar. Alguém indo no VAR e achar que foi braço é porque tá de má fé. Desculpa, mas não é erro. Isso não é erro. É a mesma coisa que tem pra falar sobre a aconteceu no jogo da Chapecoense. Pra mim não é erro. Deliberadamente estava disposta a prejudicar o ao anúncio Flamengo. Recente agora da demissão do Leonardo Gaciba. Qual é a sua reação e a reação do Bahia? Primeiro, o meu diagnóstico, né? Leonardo Gaciba já não tinha que ter começado esse campeonato. Também acho. Ele já quase colocou o campeonato anterior a perder porque não cumpriu o estatuto torcedor no que se refere aos requisitos de sorteio ou de audiência pública. Até janeiro de 2021, portanto, já na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi até fevereiro, em 7 de janeiro, eu informei à CBF, ao presidente Caboclo e ao superintendente Walter Feldman, que quando eu fui fazer a pesquisa sobre os critérios de escolha de arbitragem, que eu estava incomodado com as escolhas de arbitragem do Bahia,
a comissão de arbitragem não estava cumprindo o que determina o Estatuto do Torcedor, que é fazer audiência pública ao vivo ou fazer sorteio sob pena de nulidade. É isso que diz a lei federal, que é o Estatuto do Torcedor, artigo 32, que caso a arbitragem não seja escolhida nem por sorteio, nem por audiência pública ao vivo, aquela arbitragem escolhida tem pena de nulidade, e nulidade da arbitragem é nulidade da partida. Veja o risco que o futebol brasileiro tomou no ano passado. Até 7 de janeiro de 2021, todo o Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em fevereiro de 2021, correu o risco de nulidade porque a comissão de arbitragem não estava obedecendo o que estava estabelecido como critério legal sob pena de nulidade. Eu informei isso à CBF, não fiz nenhuma denúncia por um motivo específico, denúncia e pedido de nulidade por um motivo específico. O Bahia estava na zona de rebaixamento nesse período, naquele campeonato, e poderia parecer que eu estava querendo virar o jogo no tapetão. E eu não fiz isso. Eu apenas pedi à CBF que a partir da próxima rodada aquilo passasse a ser obedecido, aquela norma legal passasse a ser obedecida. E assim o presidente Caboclo, que ficou muito surpreso com esse fato, esse erro da comissão de arbitragem, e o próprio secretário Walter Feldman fizeram e consertaram a partir dali. Depois de um erro tão grosseiro quanto esse, o presidente Gaciba não era para ter começado um novo campeonato, desculpa. E outra coisa, ele não tem condição cognitiva, ele não tem, eu não quero aqui agredir ninguém pessoalmente, mas tem pessoas que não têm preparo para determinadas funções. Isso é um fato da vida. A gente precisa reconhecer isso. Ele não tem condição cognitiva de comandar a arbitragem brasileira. A arbitragem, um processo como a Comissão de Arbitragem do Brasil, é um processo, sobretudo, educacional, sistêmico, de formação de pessoas. Quando a criança de 3 anos não aprende alguma coisa na escola, a responsabilidade é do professor, não é da criança. Os árbitros brasileiros, que em geral são honestos e de boa fé, eles estão sendo jogados na lama por um processo de má formação, por um processo falho coordenado pelo senhor Leonardo Gaciba. Então já vai tarde. O que a gente precisa ficar atento é qual será o próximo emprego do senhor Leonardo Gaciba e quem é que ofereceu proteção a ele por tanto tempo nesse sistema horrível que foi a arbitragem brasileira nos últimos anos. Verdade. Eu vou ficar curioso para ver quem foi de você, Leonardo Gaciba depois da CBF. Presidente, eu tenho uma última pergunta que é sobre a volta do intervalo, né? Houve um atraso e a gente ficou sabendo nas entrevistas após o jogo que jogadores não queriam voltar, né? O senhor pode contar pra gente como é que foi esse processo? O que aconteceu ali no vestiário? Olha, deixa eu te falar uma coisa que é bem importante. Assim, nosso time vinha de 7 jogos sem perder, e tomamos apenas 1 gol nos últimos 7 jogos. O Bahia, por habilidade, competência e mérito próprio, saiu de uma situação que o próprio Bahia tinha entrado, que era da zona de rebaixamento. Nós passamos 8 jogos sem ganhar e depois nós passamos recentemente 7 jogos sem perder e tomamos apenas 1 gol. Os jogadores estão em alto nível de compromisso com o clube e com a torcida. E acontece aquilo que aconteceu, é desanimador para qualquer profissão, são profissionais e são seres humanos. Então eles entraram no vestiário dizendo assim, não vamos voltar porque o resultado do jogo já está decidido. O árbitro já decidiu quem é que vai ganhar e quem vai perder esse jogo. Naturalmente, isso foi uma atitude emocional, momentânea. O vice-presidente Vitor Ferraz estava no jogo, eu não estava, eu estou em viagem ao exterior pelo próprio clube, estou voltando agora ao Brasil. O vice-presidente veio com o próprio Guto Ferreira, com a comissão técnica, foi acalmando os ânimos e mostraram que não pode caber na história do Bahia uma fuga de campo. Não vai caber jamais. Vai caber o enfrentamento dos problemas dentro de campo e fora do campo, e os jogadores com a responsabilidade que têm, com a seriedade que têm, voltaram a campo, e mais, estão extremamente envolvidos e estimulados no sentido de enfrentar isso dentro do campo e trazer o resultado como a gente deve trazer. Essa camisa do Bahia, se não tivesse tanto e vão fazer isso, pode ter certeza. Patrocínio, seria tão Pedro bonito. Tomé, passo para você, se quiser fazer alguma pergunta para a gente encerrar com o presidente Belintani. Uma pergunta e uma informação, o Barreto tinha falado antes, não sei se eu acho que eu falei, o André Luiz Freitas, o árbitro que seria o árbitro do jogo, do Bahia e Flamengo, apesar da lesão, ele está escalado para o jogo Cruzeiro e Vitória, domingo, jogo aqui no Barradão, jogo que vale para a Série B, vital, inclusive, nas pretensões de Vitória na Série B. Uma pergunta, Guilherme, você está falando sobre uma ficou bom já, com certeza. Aparentemente. A pressão do Flamengo, porque esse árbitro é árbitro de Série B e aconteceu isso no jogo da Chapecoense.
Guilherme, pode Deve até ter, ter se porque esse machucado, feito mas ontem, essa ontem e troca tem pressão do Flamengo com Esse cara não é certeza. feito E com o Flamengo tanta tá antecedência, certo. então, E ele o já Flamengo ficou está um certo. band-aid, O Bahia não deveria ter sido lesado por esse árbitro. O senhor fala mas que, presidente, não que quer você a fez arbitragem Série B. comunicações a Caboclo sobre essa questão da arbitragem, e outras vezes, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas foram inúmeras vezes você fez críticas ao comportamento da arbitragem brasileira e a Leonardo Gaciba. Você acha que, de alguma forma, esse seu comportamento mais combativo, mais exigente, interfere de alguma forma nessa relação de arbitragem, Bahia, ou você acha que não passa por aí? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Não só meu, né? Eu não sou a única voz combatente disso, né? Eu não sou o único dirigente do futebol brasileiro que diverge da forma como a gestão da arbitragem brasileira foi conduzida nos últimos anos. Eu falo enfaticamente porque eu acho que eu vim aqui para isso. Eu vim ao futebol para cuidar do meu clube e para tentar fazer alguma transformação no futebol. E eu não tenho dúvida que isso interfere. Absolutamente nenhuma dúvida. A má vontade, o sentimento de que lá vem esse cara atrapalhar a minha vida. Porque é o seguinte, Tomé, eu pesquisei um tema... Também sinto que o Flamengo é assim. E o senhor Gaciba não imaginava que alguém fosse descobrir. Em 7 de janeiro, eu descobri que ele passou o campeonato de 2020 todo infringindo uma lei federal, sob pena de nulidade. Você já pensou se o Campeonato Brasileiro, em 7 de janeiro, tem uma discussão sobre nulidade das partidas, porque os árbitros não foram escolhidos da forma correta? Isso é direito do torcedor, aprovado em lei federal. E o próprio caput do artigo diz sob pena de nulidade. Ele não está ali por acaso. Esse sob pena de nulidade não é um acaso, é uma determinação. Se não cumprir aquela norma, pode ter a escolha anulada e, consequentemente, o jogo anulado. Só que Gaciba não imagina que tem um dirigente do futebol brasileiro que vai buscar as informações, que vai buscar cada determinação legal, cada regra estabelecida e vai enfrentar o péssimo trabalho que ele fez na comissão de arbitragem. Então não tenho absolutamente nenhuma dúvida que isso influencia. Só para dar um exemplo aqui, Tomé, só para dar um exemplo, só para dar um exemplo final aqui, dos últimos 9 jogos do Bahia do Campeonato Brasileiro com times gaúchos, 6 deles foram de arbitragem do Sul, de Paraná ou Santa Catarina. Eu reclamava demais com o Gaciba sobre isso. E não adiantava nada. Absolutamente nada. Agora, presidente, eu queria fazer uma última pergunta ainda, antes de encerrar. As soluções que são propostas no futebol brasileiro parecem passar muito pelo interesse de cada clube. O senhor acha que a gente está muito distante de uma solução global, de uma grande discussão sobre arbitragem, sobre profissionalização da arbitragem, que possa até atropelar essas questões regionais, se um árbitro é de um lugar e vai apitar, vai de um estado e vai apitar o jogo do time de outro. O senhor vê os clubes hoje mobilizados para dar esse passo à frente, ou estão esperando que a solução venha pronta da CBF? Eu vejo, primeiro, que os clubes deram um passo muito largo, muito importante, quando aprovaram em 2018 o uso do VAR no Campeonato Brasileiro, e mais do que isso, decidiram bancar do próprio bolso o pagamento do VAR no Campeonato Brasileiro. O Sindicato dos Árbitros nos prometeu, naquela reunião de aprovação de VAR, que isso era fundamental para a melhoria da qualidade da arbitragem no Brasil, mesmo com o custo elevado que o VAR tem para cada clube. Esse foi um passo muito importante. Acontece que sistema não resolve problema. O que resolve são as pessoas. Eu acredito nos processos em que as pessoas se envolvem e elas determinam a condução das coisas. Então, para mim, assim, o que eu acredito? Quem vai ser o escolhido para, de fato, montar o novo ciclo da arbitragem brasileira? Para o bem dos árbitros de bem, né? Para o bem dos árbitros sérios, que são bons profissionais, que são a maioria. Tem que ser um árbitro, né? Não um administrador ou um gestor de pessoas. As pessoas que vão fazer as mudanças não são os sistemas. Que gere não tenho nenhuma dúvida disso. Eu repito aqui, quando nós não ensinamos uma criança de 4, 5, 6 anos se for brasileira, algum tema vai relevante para a vida dela, a responsabilidade de não aprender não é da criança, é do professor, é do sistema que foi colocado para acolher aquela criança numa escola. Na arbitragem é a mesma coisa. O que os clubes podem fazer por isso? Eu diria que cada passo que a gente vem dando são passos no sentido da frente. A CBF está num momento político delicado. A CBF viveu uma intervenção, entre aspas, uma palavra entre aspas, porque juridicamente não é uma intervenção, mas sofreu uma mudança de presidente de forma muito recente. E o novo presidente, por mais que seja ainda um presidente interino, tem na mão uma oportunidade que nós vamos ver se ele vai aproveitar ou se ele vai jogar no lixo. Agora, eu tenho certeza que qualquer movimento positivo da CBF será sim acompanhado pelos clubes brasileiros, que são, no final das contas, os guardiões das torcidas brasileiras, que é quem merece todo o nosso reconhecimento. Presidente Guilherme Belintani, muito obrigado pela participação aqui no Redação Sport TV. Bom dia, presidente.
Obrigado a vocês, um abraço especial à nossa torcida, que vamos seguir juntos, vamos seguir com respeito a todos os adversários, ao sistema do futebol brasileiro, mas enfrentando o que a gente precisar enfrentar, com a nossa força que a gente sempre teve, com a história que o nosso clube tem, e a gente já enfrentou coisas muito maiores, nós já tiramos irresponsáveis dentro do clube, hoje nós temos um clube transparente, aberto, democrático, e que quem manda é o nosso sócio, a nossa torcida. A gente enfrentou problemas muito maiores, a gente vai levantar todo dia com a força que a gente tem para sair dessa, enfrentando com nossa força. Obrigado a todos aí do Sport TV, parabéns pela audiência, obrigado pelo espaço. Muito bem, agradecemos então mais uma vez a participação do presidente Guilherme Belintani. Gostei. Fala muito bem. Ele não tem condições cognitivas. Bem, amigos dos postos Petrobras, fez eu lembrar de... olha aí a promoção. É só baixar o aplicativo. Galvão Bueno falando. Fez eu lembrar de Paulo Freire. Ai, meu Deus. Não sei por que Paulo Freire. Enfim, fez eu lembrar. Tem pessoas que não têm preparo para determinadas funções. Esse Belintani é ótimo. Gente, olha, fiz um teste aqui, né? Pra poder usar a Twitch, que é uma nova plataforma que a gente está começando. Fazer essa live aqui, reagindo à entrevista do Belintani no Conexão, Sport TV, enfim. E também ao áudio desse pênalti marcado a favor do Flamengo, que na minha opinião também não foi pênalti. Mas a gente vai ficando por aqui. Beijos, meus amores. A gente se vê... Ai, deixa eu abrir aqui. A gente se vê na nossa próxima live. Beijo.